Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Juliano, segue Santa Maria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre soluço e métodos de desengasgo. Beleza? Vão entrando aí, vão curtindo, né? Estamos aqui conversando um pouco hoje, tirando algumas dúvidas, pegando algumas dicas, né? Eu sou enfermeiro da instituição, já faz alguns aninhos aí, né? Um pouquinho nervoso, viu, gente? Primeira live, né? Mas hoje a gente vai saber, então, métodos, né, de desengasgo, formas de desengasgar um indivíduo adulto, assim como um bebê, né? E também o soluço, que hoje em dia não tem muita coisa científica a respeito desse assunto, mas estamos aí para tirar algumas dúvidas, né? Sanar algumas dúvidas também de muita gente que ainda sofre com isso. O soluço, como todo mundo já sabe, geralmente ele é benigno, né? Então estamos aí, né? Quero também deixar uma mensagem para todos os enfermeiros do nosso Brasil, da nossa instituição SEG, Rio Grande do Sul, enfim, pelo nosso mês aí, né? Parabéns a todos os enfermeiros da nossa instituição também, onde eu faço parte do SEG Santa Maria, né? Bom, falando então sobre soluço, né? O soluço, gente, a gente tem um espasmo diafragmal. Esse espasmo do diafragma, ele geralmente, conforme os estudos realizados até os dias de hoje, né, é em cima do nervo frênico e também o nervo vago. São inervações que vão da cabeça até basicamente a região estomacal, mas também passa pelo pulmão, coração, enfim, tem outras funções também. Essas inervações, né, elas são muito importantes, porque é através dessas inervações que a gente consegue fazer com que o nosso diafragma tenha o tônus muscular necessário e também fazer a ação a nível cerebral para fazer então movimentos respiratórios. Esse movimento respiratório que faz com que a gente tenha as nossas células sadias, perfeitas, né? Dentro de toda a parte genética e celular do ser humano, a gente necessita também de H2O. Nossas células, elas vivem muito bem, basicamente funcionam produzindo adenosina trifosfato, né? Que é a nossa energia, basicamente por causa dos sais minerais, das vitaminas, né? E H2O e os nossos gases que são essenciais. Também vou falar daqui a pouquinho sobre gás carbônico e oxigênio, né? Então, a manobra também, manobra de Valsalva. Manobra de Valsalva é uma das manobras intrigantes dentro da saúde, porque muita gente não acredita que essa manobra de Valsalva faz a diminuição de batimentos cardíacos. Então a frequência cardíaca ela cai drasticamente por causa dessa manobra, se o profissional da saúde souber realizar. Só pegar um pouquinho de água aqui. Vão entrando aí, pessoal, vão andando certinho, tá? Quem estava falando, professor Juliano, para quem está entrando agora, professor Juliano do Sistema de Ensino Gaúcho, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Entra aí, dá um certinho aí, para os profissionais, amigos, né? E parentes também, profissionais de outras áreas que estão nos assistindo aí, entrem, curtem, né? E tiram umas dicas legais aí de saúde hoje. Vão entrando aí, pessoal, tá? Neste momento eu estou falando ainda sobre soluço.
Uma coisa indesejável que o ser humano de vez em quando acaba tendo, né? Bom, eu estava falando sobre, então, manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva nada mais é do que fazer a pessoa forçar a saída de sua respiração. Então, o indivíduo tem que encher o pulmão de ar. Quando ele enche o pulmão de ar, o profissional da área da saúde vai pedir para ele soprar sua própria mão, assim, fazendo bastante força. Quando ele fizer bastante força, né, entre 1 e 2 minutos, o tempo máximo que o indivíduo consiga soprar sua própria mão sem deixar extravasar nada de gás que está dentro do pulmão, dentro do seu próprio corpo, então ele vai fazer com que o sangue suba basicamente para tronco e cabeça, fazendo este movimento de sopro, né? Desta forma, fazendo bastante força. Quando ele faz isso durante o tempo, maior tempo que ele conseguir fazer, no momento que ele vai respirar novamente, que ele não aguenta mais, então a gente deita o paciente rapidamente e eleva membros inferiores. Então, se o indivíduo tinha batimentos cardíacos em torno de 160 batimentos cardíacos por minuto, quando você faz isso, às vezes você consegue reverter esse batimento cardíaco. E aí volta para dentro de uma certa normalidade, entre 70, 80, 90, 60, né? Dependendo do indivíduo, dependendo dos medicamentos, dependendo da patologia que também este indivíduo tenha, né? Então, em alguns momentos essa manobra é eficaz, em outros momentos não é eficaz, dependendo de cada patologia, de cada paciente, de cada ser humano. Também a gente tem que levar em consideração as medicações que cada ser humano utiliza e também cada alimentação, porque às vezes os alimentos que o indivíduo ingere faz com que dê alterações metabólicas e acaba alterando sinais vitais também, tá? Então, dentro dessa manobra de Valsalva, ela salva mesmo vidas. Bom, aqui o gás carbônico aumentado para tentar reduzir soluço. Ué, por quê? Tá, vamos voltar então para a manobra de Valsalva. Por que a manobra de Valsalva faz com que reduza o soluço muitas vezes? Sim, porque se você faz este movimento com o paciente, no momento que ele está soprando a sua própria mão, ele está deixando de fazer troca gasosa dentro do metabolismo celular, não produzindo adenosina trifosfato através do ciclo de Krebs. Bom, ciclo de Krebs não vou falar hoje, tá? De repente, outra hora, outro momento. Bom, então, quando o indivíduo aumenta a concentração do nosso gás carbônico, o gás carbônico aumentado dentro do nosso corpo faz com que as células diminuam um pouco o processo metabólico, fazendo um estímulo de nervo frênico e ou vago. Um dos dois geralmente é chamada a atenção deles de outra forma, né? Então, quando eles são estimulados, o nervo frênico ou o vago, o soluço acalma ou até mesmo reduz, né? A pessoa consegue respirar novamente. Então, vocês podem estar se perguntando, então quer dizer que quando eu tenho soluço é só trancar a respiração? É só trancar um pouquinho a inspiração e a expiração? De certa forma, sim, desde que a pessoa consiga fazer com que fique o maior tempo possível mantendo aquele CO2 dentro do nosso corpo, né? Bom, então a gente tem que fazer de todas as formas um aumento de gás carbônico no corpo. É simples, porém, é tão simples, mas porém não tem tanto artigo científico em cima desta área chamada soluço, né?
porque é um pouco complexo em relação à parte cerebral, aos estímulos de inervações, né? Pelo que eu já li até hoje, em cima disso, tá? Bom, deglutição de água, H2O, eu sou a favor que a pessoa beba bastante água, né? Beba bastante água, pois a hidratação do indivíduo deveria ser em torno de 2 litros de água diariamente. A gente sabe que algumas patologias não dá para a pessoa ingerir bastante líquido, né? Porque senão a patologia acaba piorando o quadro do paciente. Mas uma pessoa sadia, né? Tem que tomar 2 litros de água. Por que não beber água enquanto a gente tem água? Basicamente em todas as nossas torneiras. Dá para tomar? Dá. Então quando a gente toma bastante água quando está soluçando, a gente está deixando de fazer a entrada de ar, a inspiração. Então quer dizer que quando você deglute alguma coisa, você está deixando de aquele momento colocar oxigênio para dentro. De certa forma você também está aumentando um pouquinho do gás carbônico. Mas claro que também quando você enche a barriga de água, diminui espaço a nível pulmonar, porque se o estômago está cheio, ele vai comprimir diafragma e o diafragma, por sua vez, vai comprimir parte torácica, né? O diafragma, gente, então, ele é um músculo essencial para a nossa inspiração e expiração, fazendo a nossa respiração. Então, esse músculo diafragma, ele separa cavidade abdominal de cavidade torácica, né? Pulmão, coração, de vísceras. Então, ele separa. Quando a gente inspira, enche o pulmão de ar, o que acontece então? Quando a gente enche o pulmão de ar, o músculo diafragma sobe ou desce? Desce, gente. Porque quando você enche o pulmão de ar, ele tem que ter espaço. Quando você expira, solta o gás carbônico com moléculas de outros gases que entrou, só não foi utilizado pelo nosso pulmão, então ele vai subir, fazendo com que o ar saia do nosso pulmão fácil, né? Galera, tá chegando agora aí, boa tarde, ou quase boa noite, né? Daqui a pouco, logo mais, 6 horas já é boa noite. Então, andando certinho aí, os professores seguem, alunos, estudantes da rede segue, né? E demais companheiros segue, e demais população que estão nos assistindo aí, obrigado por estar conosco neste momento. Agradeço a toda a administração segue aí também, tá? Sigam com nós, sou o professor Juliano, da instituição SEG Santa Maria. Vamos lá. Bom, então, outro método que nós temos para fazer uma compressão, de certa forma, é a compressão do peito por elevação dos joelhos, né? Quando a gente eleva os joelhos, se tu sentar ou deitar, ficar deitado e estiver com um pouquinho de soluço, você deita, eleva os joelhos. Quando você eleva os joelhos, basicamente vai, por sua vez, comprimir paredes abdominais, que por sua vez vão comprimir as vísceras e que por sua vez vão acabar comprimindo o músculo diafragma, que por sua vez também vão comprimir pulmão e coração. Leve compressão, não é tanto assim, né, gente? Mas essa leve compressão vai reduzir a quantidade de oxigênio que está entrando para dentro da rede pulmonar, né? Parte alveolar e, enfim, a parte intrínseca celular. Bom, enquanto isso, maior quantidade de gás carbônico. Chegamos novamente na parte do gás carbônico. Então, vocês devem estar pensando, soluço, maior concentração de gás carbônico, ele reduz ou para.
se vocês estiverem fazendo uma cirurgia. Eu sei que muitas mulheres estão nos assistindo, muitos homens estão nos assistindo, mas eu falo agora em relação à mulher gestante, né? E também puérpera. Acabou de ganhar o seu nenê, por exemplo, né? Ganhou o seu nenê, está com os pontos ainda e tem uma crise de soluço. O que vocês acham que vocês vão sentir? Dor na incisão. Então, lembra disso. Gás carbônico aumentado para rapidamente. Então, se você conseguir dobrar os joelhos, beleza. A Valsalva, neste caso, para você que acabou de fazer um procedimento cirúrgico, não é legal. É o aumento de gás carbônico e também a hidratação. Beba aí, basicamente, bastante água. Bom, o que se faz então? Eu posso utilizar dentro de um hospital uma embalagem plástica para o paciente inspirar e expirar dentro de um saco plástico? Depende. Fale com o médico, fale com o plantonista. Se ele é autorizado, não tem por que não, né? Mas vai uma dica aí para você que é saudável. Tá com crise de soluço, pega uma embalagem plástica, um saco plástico, ou até mesmo de papel, uma embalagem de papel, faz isso aqui, né? Então você vai fechar os orifícios da parte nasal e boca com essa embalagem. Vai respirar o mesmo ar por um breve tempo, né? 2 minutos ali, e o soluço também vai acalmar rapidamente pelo fato do aumento do gás carbônico novamente, né? Então, quando a gente tem esse aumento, acaba reduzindo, né? Bom, compressão da região estomacal. Funciona ou não funciona? Funciona, funciona. Todos esses métodos aí acabam funcionando. Bom, compressão estomacal, gente, a gente mesmo quando está com soluço, é basicamente reduzir a respiração. Que respiração é o quê? Respiração é a inspiração e a expiração. Então, a entrada e saída dos gases forma então a nossa respiração. Quando a gente diminui a respiração e pressiona a região estomacal epigástrica, né, ou hipogástrica, se você pressionar um pouquinho mais para baixo ou um pouco mais acima, vai dar basicamente o mesmo efeito em relação ao soluço, diferente do engasgo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, quando a gente pressiona o estômago, geralmente o que acontece quando você pressiona o estômago? Geralmente a pessoa se inclina um pouquinho à frente. Quando se inclina um pouco à frente, né, e bem pressionado, e diminui um pouco a respiração, o que é que diminui novamente? Gás carbônico. Novamente o gás carbônico diminuído. Quer dizer, desculpa, gás carbônico aumentado, diminuindo a concentração de oxigênio, tá? Ratificando ele, tá? Então, esse aumento do gás carbônico, então, por causa da pressão exercida, fazendo uma certa compressão, mas uma compressão contínua. Você comprime e aperta, fica tranquilo o maior tempo possível ali, até acalmar esse soluço, tá? Mito ou verdade? Bom, antes de falar dessa partícula de lã na testa do bebê, muitos de vocês já devem ter escutado e ainda falam o seguinte: isso funciona porque minha avó, minha tataravó, minha tia faz e resolve o problema. Ela é mágica. Não, não é que ela seja mágica, mas essas partículas de lã que geralmente dizem pra gente, pega uma lã, né? Faz uma bolinha, né?
um chumaço, muita gente usa esses termos, de chumaço, eu prefiro utilizar umas partículas de lã, então faz uma bolinha ali, tá? E coloca então na testa do bebê. O que acontece? Para ou não para o soluço com essa maçaroquinha de lã vermelha, conforme dizia minha avó, a avó de todo mundo geralmente fala isso, né? O que acontece, gente, que este ponto, bem ao meio da nossa testa, é um ponto que faz com que acalma o indivíduo. Isso é uma cultura chinesa, tá? Pelo tudo que eu já li a respeito, cheguei a essa conclusão, né? E os chineses, há tempos atrás, há anos atrás, muitos e muitos anos, já sabiam que este ponto acalma o indivíduo. Então coloca um objeto, as vós colocam um fumacinho, um pelinho ali, e vai fazer com que a criança, isso acalma a criança, geralmente muito fácil. O adulto não, porque fica pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Bebezinho, se eu pegar este bebê, colocar pelinho na testa dele, o que ele vai fazer? Ele vai observar. Mas não adianta colocar aquele pelinho e ficar esfregando de um lado para o outro. Se a criança é agitada, não vai parar. Mas você colocou e a criança prestou atenção que você colocou, ela vai cruzar o olhar. Quando ela cruza o olhar, ela presta atenção e o que acontece? Mais uma vez, o pulmão diminuiu a contratibilidade porque o músculo diafragma foi diminuído, porque acabou, de certa forma, atingindo nervo frênico e vago, ou vice-versa. Não tem nada de estudos comprovando isso. E também nada que diga que pare o soluço esse pelinho. Mas chegamos à conclusão que este pelinho colocado na cabeça da criança aqui faz com que a criança olhe para cima. E quando ela olha para cima, de certa forma, ela diminui rapidamente a frequência respiratória. E se ela diminuiu a frequência respiratória, o que é que diminuiu drasticamente? Oxigênio, amiguinhos. Então, se diminuir a concentração de oxigênio, é porque, de certa forma, entrou numa certa normalidade e o diafragma voltou a ser funcionante e operante novamente dentro de sua normalidade, capacidade normal de manter a vida. Bom, de soluço, chega de soluço? Que nada, né? O soluço é indesejável por muitos. Imagina o professor falando e começar a soluçar. E aí ele não para de soluçar. Tem gente que às vezes fica meia hora, 40 minutos soluçando. É bom ou não é? Não é bom não. Principalmente em casos de pacientes que fazem cirurgia cardíaca, torácica em geral, abdominal e torácica. Tiver crise de soluço, gente, lembra pelo menos de algumas dessas dicas que eu passei para vocês aí, porque vai ajudar. Porque cada soluço que você acaba sofrendo, né, por essa descompensação diafragmal, faz com que você sinta dor. Quem é que quer sentir dor hoje em dia? Ninguém, e nem no passado não gostava de sentir dor, né? Então a gente tenta de todas as formas aí combater o nosso soluço sem ter que utilizar medicamentos. Ah, professor, existe medicamento que combata o soluço quase que instantaneamente? Sim, existe, mas porém não vou falar para vocês, não vou passar para vocês, porque eu já vou entrar numa área da medicina, área médica, onde precisa então de uma prescrição médica, né? Tem umas dois ou três medicamentos que surtem efeito rapidamente, né? Mas aí precisa de uma prescrição médica e desde que o paciente esteja internado de preferência, porque são medicamentos tarjas pretas aí, né? E que
a gente consegue facilmente dentro de hospitais, mas aonde tem todos os aparatos médicos. Tá bem, pessoal? Deu certinho aí, deixa o certo aí, tá? Diretora Priscila aí, coordenadora Joceline, devem estar nos assistindo nesse momento, espero que sim, viu? E os demais colaboradores todos aí, gente, não vou lembrar o nome de todo mundo, então não vou começar a citar nomes de todo mundo aí, mas um grande abraço e obrigado por estarem nos assistindo nesse momento. Bom, neste momento então, vamos começar a falar então sobre métodos de manobras, então, manobras de desengasgo. Eu quero falar para vocês sobre manobra de Heimlich, né? Manobra de Heimlich, né? Bom, manobra de Heimlich em adulto é fácil, gente. Mais uma vez, vamos falar do nosso diafragma, nós vamos falar do pulmão, nós vamos falar do coração e também nós vamos falar do estômago. Neste caso, para fazer esta manobra, a gente precisa mais do estômago do que de todos os outros órgãos. Pois manobra de Heimlich, né, é basicamente pressionar o estômago em forma de gancho, né, com uma precisão e colocando um pouquinho de força. Bom, por que apertar o estômago? Bom, Daniel, tenta colocar aqui para mim, por favor. Ó, aqui nós temos pulmão, que está aparecendo aqui, os dois pulmões, né? Nós temos aqui o fígado, aqui atrás do fígado tem então o estômago, bem nessa região. Então, ao meio aqui não está a parte óssea aparecendo. Está conseguindo visualizar ou eu boto mais pertinho? Posso botar mais perto? Só um minutinho, gente. Aí, galera. Vamos ver se melhorou um pouco. Beleza? Então, aqui a parte óssea não está aparecendo. No meu boneco, ele tem o nome de mequetrefes, né? Esse bonitinho aqui, né? Então, este meu mequetrefes, que eu dei ele, né? É um nome gentil que eu dei para ele. Então, o que acontece? Aqui teria as costelas e ao centro a gente teria um osso chamado osso externo, onde tem as partes dele que seriam o manúbrio, o corpo do externo e o processo tifoide ou apêndice tifoide bem na pontinha. Bom, então, como eu acho o estômago? Coloca aí 2 a 3 dedos abaixo do processo tifoide, né? Então você chega no estômago. Ou simplesmente você fecha a sua mão, coloca no umbigo do indivíduo rapidamente o polegar e aí você fecha a mão para cima assim. Quando você pressionar sua mão assim para cima, ela vai dar exatamente na parte que eu preciso que ela esteja, que seja na parte hipogástrica. De preferência, o gancho que eu vou ensinar vocês a fazerem tem que pegar debaixo do estômago para cima. Não adianta pegar na parte epigástrica, porque na parte epigástrica eu vou ter até uma produção, não seria produção, mas seria uma compressão mais desejável para que saia o engasgo desse indivíduo. Seja carne, seja bolo, seja o que for que está engasgado esse indivíduo. Agora, se for espinho de peixe, aí não vai adiantar fazer a manobra de Heimlich. Tem que ir para o médico, onde ele vai utilizar materiais cirúrgicos hospitalares, né, para fazer essa remoção, tá, gente? Eu estou falando de engasgo por objetos mais grosseiros assim, que fiquem trancados, né, e não espetados. Se ele estiver espetado no esôfago, não vai adiantar, não vai sair fácil, tá bem? Mas aí tem outras dicas que eu posso dizer para vocês, que é os amidos. Se for espinha de peixe, aí come bastante
amido, bastante pão, né? De repente acaba descendo. Se caso não resolver, procure um pronto atendimento, procure o seu médico, beleza? Bom, voltamos para cá então. Aqui cheguei à conclusão que o estômago está abaixo deste osso chamado osso externo e abaixo então da parte do processo tifoide, o apêndice tifoide, né? Então o estômago. Desta forma aqui, gente, eu preciso pressionar. Quando eu pressiono o estômago, o que é que eu tenho dentro do meu estômago? Alimentos, bolo alimentar, não é bolo fecal. Dentro do estômago tem bolo alimentar, não foi totalmente processado ainda, não foi retirado todos os nutrientes, então é bolo alimentar. Este bolo alimentar, ele produz gases em conjunto com o suco gástrico, que ele é muito ácido. Esse suco gástrico que é muito ácido, ele faz corrosões das maiores partículas desse alimento, produzindo então gases. Esses gases, muitas vezes, têm uma concentração muito forte. Muitas pessoas têm até arroto depois que se alimenta, né? Porque produziu muito gás. Esses gases são essenciais para o desengasgo. Por quê, amigo? Olha só, se você pressionar no estômago, você está se alimentando, acabou de se engasgar, mas já tem algum alimento dentro da parte estomacal, dentro do estômago, já tem uma concentração de gases. Se engasgou, eu vou pressionar. Quando eu pressiono forte, o que pode acontecer? Saída para baixo, muito difícil. Saída para cima, show. Porque eu não posso pressionar este indivíduo assim, reto. Não posso fazer isso aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. Não posso fazer isso. Se eu puxar reto aqui, vai sair um pouco de alimento e gases para a parte do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, e a outra parte desses gases e bolo alimentar vai subir pelo esôfago. Mas eu não posso perder líquido precioso e gás precioso que tem dentro do estômago para o duodeno. Eu tenho que colocar essa concentração para o esôfago, para poder ter uma pressão muito grande, jogando para fora aquilo que está obstruindo todo o trato gastrointestinal, gástrico, né? Então, quando o esôfago ele está obstruído, eu preciso desse gás. Então, se eu pressionar forte aqui, reto, vai sair um pouco para baixo e um pouco para cima, como eu falei. Então, eu tenho que fazer um gancho, gente. Ó, eu tenho que pegar na parte hipogástrica, embaixo, ó, achei um umbigo, por exemplo, que não está aparecendo, né? Achei um umbigo rapidamente, fechei a mão. Quando fechei a mão, eu estou embaixo do estômago. Quando eu estou embaixo do estômago, eu puxo em forma de gancho. Então, é assim e assim. Rápido, ó. É isso aqui, em forma de gancho. Como se fosse um J, né? Então, quando eu faço isso, pum, qual é a tendência do indivíduo? É fazer isso aqui. E não deixo extravasar, não deixo sair nada pelo pilório ali, né? Para a parte do duodeno. Não deixo sair nada para baixo, vem tudo para cima. Então todo esse gás vai fazer uma pressão, vai fazer uma pressão no esôfago. O esôfago, por sua vez, vai trazer o alimento que está obstruindo, o alimento ou algum objeto estranho, né? Vai fazer essa pressão repentina e vai ser expelida pela boca do indivíduo. Geralmente funciona, gente. O colega vai colocar para mim ali uma imagem. Olha só, essa imagem aqui, o profissional da saúde ou qualquer indivíduo que tenha assistido alguns vídeos, algumas manobras, é interessante, gente, que não é só o pessoal da saúde que tem que saber disso. População quanto
maior quantidade de pessoas souberem de algum tipo de manobra de desengasgo, é excelente, porque algum dia eu, profissional da saúde, posso estar engasgado e não ter nenhum profissional da saúde para me salvar, entende? Mesmo eu sabendo de algumas coisas que possa fazer com que eu me desengasgue, mas pode ocorrer de não me desengasgar e eu ter uma parada cardiorrespiratória e morrer, né? Então, só o seguinte, o posicionamento do indivíduo atrás do engasgado, né? O posicionamento, né? Eu tenho que me posicionar. Ó, coloquei o indivíduo aqui, tá? Está engasgado. Qual a diferença para você visualizar de longe um indivíduo engasgado e um infartado? O engasgado coloca a mão no pescoço, faz isso aqui. Está engasgado. Ah? E o que está infartando, né? Mão no peito, ou reclamando de muita dor no braço, ou até mesmo reclamando de dores fortes no abdômen. A pessoa às vezes pensa, eu comi alguma coisa estragada que não sei o quê. Não, preste atenção, vá para o PA, tá? Porque às vezes a pessoa está infartando e é por causa da artéria abdominal. Beleza, gente? Então, abre o olho aí, beleza? Não é para ter nóia para sair correndo por tudo também, né? Mas prestem atenção, né? Bom, então, posicionamento correto atrás do indivíduo engasgado é pôr uma perna atrás e a outra na frente. Pode mostrar para mim, Daniel? Ó, eu vou fazer esse posicionamento aqui com os meus pés. Um fica lateralizado e o outro fica ao horizonte, né? Fica assim os pés, ó. Porque se eu segurar o indivíduo assim, ó, vou pegar o meu indivíduo aqui no colo, tá? E aí quando eu for desengasgar ele, tô lá puxando, ó. Aí não deu certo. O que acontece? Está engasgado há muito tempo e aí ele tem uma síncope por falta de oxigenação. Beleza. Se ele se engasgou e o engasgo está na parte posterior da glote, ou até mesmo no fundo da glote, não deixa passar o oxigênio. Então, quando isso acontece, acomete a síncope, que é o desmaio. Aí o paciente desmaiou. Se ele desmaiou e eu estou segurando ele assim, fazendo a manobra de Heimlich, o que acontece? Eu estou segurando. Eu vou deslizar o paciente na minha perna e vou dando um passo para trás, ó. E aí eu deito o indivíduo ao chão e ele não bate a cabeça. Mas se eu pegar o indivíduo assim, abraçar ele desta forma, com os dois pés um ao lado do outro, né? Olha lá os pés. Se tiver assim, eu estiver agarrando o paciente por trás nesta posição, e eu puxo, beleza. Se o paciente tem uma síncope, o que eu faço? Eu posso me desequilibrar e cair ao chão e me machucar também. E a gente não pode se dar o luxo de ter profissionais machucados. E aqui até mesmo quem não é profissional da saúde não deve se machucar salvando outra vida. Então, sempre um pé de apoio é importante, tá, gente? Então, manobra de Heimlich, essa daqui, em adulto. Aí vamos pensar um pouquinho, gente. Grávida e obeso também se engasga? O que vocês acham? Se engasga, tem muita grávida que se engasga, né? Tem muito obeso que se engasga. E como que eu vou fazer a manobra de Heimlich em obeso? Aí que está. Quase ninguém pensa nas pessoas mais fortes, gordinhas, né? Mas é a mesma coisa, gente. Eu tento abraçar ela. Muitas vezes a circunferência é maior do que o meu braço, então eu não tenho como me posicionar, abraçar e muito menos às vezes segurar. O que eu faço? Ele está engasgado.
né? O que acontece? A gente vai utilizando métodos, manobras. Eu particularmente utilizo uma manobra como que se fosse a de Heimlich. A de Heimlich você pega por trás. Esta que eu acabo utilizando é me posicionar. O paciente está aqui. Eu me posiciono ao lado do paciente, que é obeso, né? Fico de joelho ao lado dele, né? Fecho a minha mão, encosto abaixo, acima do umbigo aqui, ó, abaixo do diafragma, em cima do estômago dele, agarro e empurro com força para cima, para dentro e para cima. Por que eu me posiciono ao lado do paciente? Porque se eu me posicionar na frente, que fica uma posição indesejável por causa das genitais do paciente. Outra, que todo o alimento do engasgo, quando ele se desengasgar, vai vir em cima de mim, o vômito todo. Eu não quero tomar banho de vômito, né, gente? Então ele fica lateralizado e eu empurro de baixo para cima. Beleza. Mas enquanto ele está consciente, se ele estiver inconsciente, já desmaiado, você faz a mesma coisa, empurra de baixo para cima assim, só que com a cabeça do indivíduo lateralizada. Quando está lateralizado, pode ficar escorrendo saliva, secreções e o desengasgo. Para aí, professor, tá, mas e aí se ele está inconsciente, eu sigo fazendo manobras de desengasgo? Sim, segue fazendo. Por quê? Ele está em síncope, ele não está em parada. Qual a diferença de uma síncope para uma parada? Síncope é o desmaio, tá, gente? Então, a diferença é que quando está em síncope, ele tem pulsação, ele tem frequência cardíaca. Enquanto tem frequência cardíaca, o coração está batendo. Não se faz compressão cardiorrespiratória, tá? Não se faz compressão cardíaca. Então, tem pulso, segue fazendo manobra de desengasgo neste obeso. Está deitado com a cabeça lateralizada e você segue empurrando de baixo para cima, né? Em diagonal, no caso, porque vai estar deitado, mas da região umbilical em direção à estomacal, fazendo isso aqui, de baixo para cima, tá? Fazendo com que ainda empurre para cima com aqueles gases. Por isso que é importante que o primeiro aperto que você faz com o gancho, né, com o J base, então aí sobrou um pouco de suco gástrico com um pouco de bolo alimentar e um pouco de gás. Cada vez que você faz o gancho, você vai perdendo esta concentração. Então por isso que é importante na primeira já encostar a mão e fazer o gancho com toda a força que você puder, tá? Claro que se for uma criança menorzinha, você vai maneirar um pouco, porque senão tu vai acabar quebrando a parte óssea da criança também, né? Mas, o que é mais importante? Vida ou osso? Pergunto para vocês.